bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês, nesta quarta-feira. E hoje nós teremos a nossa jornada de 3 aulas. Hoje nós iremos falar sobre arquitetura e manutenção de computadores. É um assunto muito importante que nós iremos conversar hoje, que é sobre as ordens de serviço. Tá? As ordens de serviço é um documento que é extremamente importante para qualquer pessoa que vai realizar um serviço para uma empresa, para outra pessoa. É um documento muito importante e que ele precisa também fazer parte do nosso dia a dia. Vocês, caso alguém queira e tenha interesse em entrar nessa área da manutenção de computadores, até mesmo na fabricação de softwares, você precisa aprender que você precisa criar um documento para se relacionar com o seu cliente, certo? É importante. Então, sobre esse documento, nós iremos conversar hoje, tudo bem? Então, galerinha, vamos dar início à nossa aula. Hoje, a nossa aula, o conteúdo, nós iremos falar sobre o planejamento e a criação de ordens de serviço e execução. Lógico, tudo isso vai ser voltado para a área de arquitetura e manutenção de computadores, tá bom? Ok, turma? Então, vamos dar início à nossa aula. Como vocês já sabem, toda e qualquer aula possui um objetivo. Então, o primeiro objetivo da nossa aula de hoje é que a gente consiga compreender as principais técnicas para criar uma ordem de serviço. Também que a gente consiga compreender muito bem as técnicas para criar um orçamento, tá? Um orçamento e um reparo de computadores. Então, você que tem o interesse em entrar nessa área de manutenção de computadores, você precisa aprender como dar o preço para o seu serviço. Como passar um preço justo, tanto para você, também quanto para o seu cliente, tá bom? Outro objetivo muito importante é visualizar os principais itens que formam uma ordem de serviço, tá? Uma ordem de serviço funcional. Então, quando vocês forem fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de serviço para terceiros, vocês precisam entender e já ficar bem claro na mente de vocês que é necessário a criação de um documento, que é a criação de uma ordem de serviço, tá bom? Mas antes de nós falarmos, de nós batermos um papo sobre esse assunto, que é muito importante, nós vamos aprender primeiro o que é uma ordem de serviço. Vamos entender um pouquinho, do que é uma ordem de serviço, quais são os seus principais objetivos. Bom, turma, o primeiro ponto de uma ordem de serviço em qualquer segmento, tá? Primeiramente, nós iremos falar de uma forma bem genérica, certo? Para qualquer área. Então, você que, eu quero trabalhar na manutenção de dispositivos móveis, de celular, ou eu vou querer entrar aí no ramo da parte da manutenção dos computadores, ou eu quero fazer a manutenção de softwares, Eu quero trabalhar com a parte de formatação de computadores, instalação de sistemas operacionais, não importa qual segmento que você queira seguir, mas você precisa ter a dimensão do que é uma ordem de serviço. Primeiro ponto importante é que essa ordem de serviço, ela existe para formalizar os processos, da sua empresa. Certo? É muito importante para ter uma melhor comunicação e gestão dos serviços. Então, um dos primeiros pontos que a ordem de serviço ela é extremamente importante, porque ela serve para formalizar os processos da empresa. Aqui a gente ainda não está falando de quantidade de funcionário. A empresa ela pode ser somente de uma pessoa, Você pode ser a sua própria empresa? Sim, pode ser somente uma pessoa, 2 pessoas, mas aqui está falando da parte de formalizar, de organizar os processos que a sua empresa pode exercer para o seu cliente, certo? Então, um primeiro ponto é formalizar os processos da empresa. O outro ponto muito importante é melhorar a comunicação e a gestão dos serviços. Mesmo que você trabalhe
só e somente só com um tipo de segmento, eu trabalho só e somente só com formatação de computador. Mas mesmo assim, a formatação de computador, existe uma estrutura de processos, tá? Será que todo computador que for para manutenção, ele vai precisar da mesma coisa? Ele vai precisar dos mesmos reparos? Ele vai demandar seu tempo igualmente para todos os computadores? Você vai utilizar o mesmo tempo para todos os computadores que você for fazer a manutenção? Então, querendo ou não, você precisa criar processos, né, para que o seu cliente também se sinta seguro, certo? Outro ponto, né, importante, a ordem de serviço, ela é um documento. Então, de já, fixem essa informação aqui, ó. A ordem de serviço, ela é um documento, tá bom? E esse documento, quando a gente fala de documento, ele é muito importante tanto para a empresa, quanto também para o cliente. Quando você fornece um documento sobre o seu serviço para um cliente, isso querendo ou não, mostra para o seu cliente credibilidade, né? Confiança, certo? Porque, querendo ou não, você está documentando o que está acontecendo em uma máquina, que você está realizando algum reparo. Então, a ordem de serviço é um documento que faz parte do fluxo. Esse fluxo aqui, ó, de recebimento e execução dos serviços. E precisa de uma padronização. Então, normalmente, quando você vai em uma empresa que faz qualquer tipo de serviço, normalmente eles têm várias categorias. E quando você chega com a sua máquina, eles já começam a observar. Essa pessoa quer fazer o reparo, por exemplo, da tela. Não, essa pessoa aqui está com um problema, por exemplo, que o computador não liga. Ele tem alguns checklists que eles fazem, primeiramente. Porque, querendo ou não, essa estrutura de checklist pode ajudar, né? Primeiro, para a empresa conseguir dar um melhor valor, um valor mais justo, certo? E também conseguir atender todas as necessidades do cliente. Então, esse documento, ele serve tanto para documentar o que está sendo feito na máquina ou no serviço que você for prestar, e também ele serve como uma forma de padronização do seu serviço. Ainda, pessoal, quando a gente fala de ordem de serviço, ou também conhecida como OS, se vocês verem aí em algum momento, quando se fala de ordem de serviço, o símbolo OS, nós estamos falando desse termo, tá? A ordem de serviço, ela é responsável pela parte da documentação. Então, ela documenta o início de toda prestação de serviço. Então, toda prestação de serviço precisa passar por um documento que se chama ordem de serviço. Ele realiza a documentação do início da prestação de serviço e merece uma atenção muito especial. Por quê? Porque esse sistema, né, essa parte de ordem de serviço, é que, querendo ou não, faz um checklist de tudo que o seu cliente vai necessitar. Ela funciona como um guia. Olha aí, ela funciona como um guia para todo o processo, né? Um guia para todo o processo de contratação e execução do trabalho dentro de uma empresa, ajudando a manter os colaboradores alinhados e o gestor informado. Então, querendo ou não, se você documenta todas as ações que você realiza na empresa, toda a parte de manutenção que você realiza na empresa ou a criação de software, no final do mês, por exemplo, você pode fazer uma gestão de tudo que aconteceu. Quais foram os clientes? Quais foram os principais reparos? Os reparos que foram solicitados foram atendidos? Teve alguma máquina que a gente recebeu e a gente não conseguiu encontrar a solução? Então, querendo ou não, quando a gente documenta algo, quando a gente documenta um serviço dentro de uma empresa, a gente tem uma forma mais assertiva de conseguir gerenciar melhor
aquele local ou aquela prestação de serviço. E aqui, turma, sempre vocês observam a parte de colaboradores, de gestor, de empresa, mas de já, esse processo aqui de ordem de serviço, ele precisa ser feito não somente em grandes empresas, tá? Mas desde as pequenas empresas, desde simplesmente uma pessoa que abre a sua manutenção de computadores ou a manutenção de aparelhos celulares em casa, ela precisa, desde o início, já começar a criar padrões de serviço, como a ordem de serviço. Então, não vão querer começar a fazer um processo correto só quando a empresa de vocês ou quando o local que vocês trabalhem seja um local que atende muito cliente, que vocês tenham um grande fluxo. Não, vocês precisam começar desde o início, certo? Porque isso gera credibilidade para os profissionais, certo? A pessoa, ela fica muito mais... como é que eu posso falar para vocês? Ela confia muito mais quando ela recebe um documento de uma prestação de serviço. E aí, turma, ainda falando dessa ordem de serviço de uma forma bem genérica, devido à sua importância, as empresas, elas têm utilizado a tecnologia para emitir, compartilhar, guardar e controlar esses documentos de forma mais eficiente. Então, tem empresas que ainda utilizam essa ordem de serviço no papel, né, que fazem manualmente? Tem. Mas tem empresas que elas normalmente, quando você chega... Então, imagine que você está com seu celular trincou a tela ou inchou a bateria, você quer trocar. Você chega na empresa que faz essa manutenção e a primeira coisa que eles verificam, se você já é cliente. Se você já for cliente daquela empresa, a empresa já tem o seu cadastro lá, registrado, certo? Se você não for cliente, uma das primeiras coisas que a empresa vai fazer é criar o seu cadastro, certo? Porque ele vai querer saber o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, algumas informações básicas para criar um cadastro de cliente. E no mesmo cadastro, normalmente, eles fazem uma pesquisa, eles fazem algumas perguntas sobre o aparelho, tá? Para já saber qual foi os principais motivos que fizeram com que o cliente fosse até a empresa, né? Para fazer a reparação. Então, ele pergunta, né, qual é o problema do aparelho. Na verdade, eles começam perguntando o modelo, né? Eles verificam o modelo do aparelho, qual foi o defeito visual, perguntam se ele levou alguma queda, fazem várias perguntas. E essas perguntas, elas não são padrões, tá bom? Isso vai muito de negócio para negócio. Isso vai muito de empresa para empresa. Isso vai muito de quem fornece o serviço. Certo? Então, a pessoa que fornece o serviço, ela já tem algumas perguntas pré-estabelecidas que ajudam ela a entender a necessidade do seu cliente. Então, todas essas informações, pessoal, elas podem ser feitas no papel. Imagine aí, quando você chega, a empresa tem várias fichas impressas, onde estão vazias, né, onde estão em branco, e ela vai preenchendo manualmente todos os dados do cliente. Isso acontece ainda? Acontece. Tem muitas empresas que acham mais fácil, né? Que não tem aí a oportunidade ou que ainda não conseguiram informatizar os seus negócios. Mas, aqui nesse texto que vocês estão visualizando, ele fala de recursos digitais, que já existem serviços, tá? Já existem ordens de serviços que são utilizados de uma forma tecnológica. Então, um sistema, um programa, certo? Então, os mesmos programas de computadores que a gente conversa tanto com vocês em outras disciplinas, como análise lógica de programação, um dos programas que podem ser desenvolvidos é o programa de ordem de serviço, tá? Informatizar esse processo, tá bom? Então, galerinha, essa ordem de serviço aqui, vocês podem visualizar ela tanto de forma manual, quanto já informatizada. Lógico,
Se você trabalha, se é um técnico de informática, se você trabalha nesse campo, nessa área, não custa nada você, pelo menos, ter uma planilha de Excel para armazenar os dados do seu cliente, certo? Pelo menos tentar informatizar da melhor forma possível essa forma de guardar os dados dos seus clientes. Então, turma, essa ordem de serviço, ela tem essa importância justamente para emitir, compartilhar, guardar e controlar vários documentos, né, várias informações importantes sobre o serviço que o cliente está solicitando, tá bom? E aí, galerinha, para que serve uma ordem de serviço? Diante de tudo que eu conversei com vocês, tá? Diante de alguns exemplos que eu passei para vocês, vocês já tiveram a oportunidade de ter acesso a alguma ordem de serviço? Quando você vai em alguma loja, quando você vai em algum local, que você pede um serviço de alguém, alguém já lhe forneceu algum documento? Falando, olha, a data que você está solicitando é essa, o serviço que nós iremos realizar é esse, a data que eu estou recebendo é essa, a data de entrega será essa data prevista. O que nós iremos fazer no seu produto é isso. Discriminar. Vocês já tiveram contato com alguma ordem de serviço? Se você já teve contato com alguma ordem de serviço, coloca aqui um exemplo, tá bom? Não precisa ter sido de vocês, pode ser de algum parente, pode ser de alguém da sua família que você tem acesso, né? Que você já teve acesso. Outro ponto, eu quero saber com vocês o que vocês acham, por que vocês acham que é importante ter uma ordem de serviço em qualquer atividade que vocês forem realizar, tá bom? Diante de tudo que eu já conversei com vocês nesses primeiros minutos da aula. Por que vocês acham que é importante uma ordem de serviço? E aí, eu queria pedir para os professores mediadores, né, que estão aí nas salas de aulas com seus alunos, nesses momentos, né, escutem os alunos que têm alguma opinião, perguntem o que é que eles acham sobre esse assunto e escrevam aqui no chat para a gente ter acesso à informação de vocês, tá bom? E aí, se possível, coloquem o nome dos alunos também que responderam à atividade, para que a gente consiga se comunicar melhor, tá certo, turma? Então, pessoal, eu queria que vocês, né, pensassem aí um pouco. Qual é a necessidade de se ter uma ordem de serviço quando eu vou fornecer um serviço para uma pessoa? E aí? Nessa semana, foi ontem, né? Ontem eu disponibilizei para vocês uma sequência de vídeos que davam maiores informações sobre como funciona uma manutenção de computador. Tem vários vídeos, eu acredito que são 25 vídeos que falam sobre diversos aspectos. Então, imaginem uma pessoa que vai realizar a manutenção de um computador, que ela recebe uma máquina onde ela não sabe ainda o que está acontecendo. Pode ser que aquela máquina, o usuário ache que simplesmente foi um erro no sistema operacional. Mas quando você vai abrir o computador, você vê, vixe, teve problema, né? Teve algum tipo de curto-circuito, queimou a placa-mãe. Ou, não vamos ser tão, né, pessimistas, mas queimou a memória RAM, vai precisar trocar. Teve algumas peças, como o cooler, que também queimou, danificou, vou precisar trocar. Então, você vai começando a analisar todo o computador, toda a máquina. E aí você tem uma lista de coisas que você precisa retirar, colocar um novo. Ainda tem o valor do seu serviço. Esses tópicos, pessoal, eles são muito importantes que eles sejam discriminados na ordem de serviço. Para quando o cliente olhar o valor final, ele não tomar um susto. Ele saber, esse valor aqui foi referente à compra da memória, né? Ele substituiu a memória danificada por uma memória nova. Esse valor aqui, do valor total, é referente ao cooler que ele trocou, colocou um novo. E aqui é o valor do serviço, por exemplo. Então, discriminar esses dados para o cliente mostra uma credibilidade.
Então, o cliente, ele pode até ver o valor alto, mas ele sabe o porquê que ele está vendendo, no caso, pagando aquele valor, certo? Então, um dos principais pontos de criar uma ordem de serviço é esse. É dar uma transparência do que está acontecendo para o seu cliente. Isso garante tanto a melhora do seu serviço, né, quanto também a relação entre quem está fornecendo um serviço e quem está comprando o serviço, tá bom? De já esse ponto. E aí, pessoal, se vocês souberem, né, se vocês tiverem alguma opinião sobre a importância da ordem de serviço, vocês podem já colocar aqui no chat. E aí, turma, para que serve, né? Para que serve essa ordem de serviço? A ordem de serviço, ela pode servir para muitas coisas, dependendo aí do segmento que você trabalhe, dependendo de quais recursos que você fornece para a sociedade, no sentido de prestação de serviço, mas de uma forma bem genérica, a ordem de serviço, ela é um documento. Ela é um documento que as empresas que fornecem um serviço para alguém, para a sociedade, eles precisam ter isso como costume. Deve ser até algo que fique já no DNA da empresa. Ter documentado tudo que eles fornecem de serviço para os seus clientes. Então, a ordem de serviço, ela serve também para padronizar os processos e garantir uma maior eficiência operacional para a empresa. Então, imaginem, na empresa de vocês tem um padrão. Um dos primeiros tópicos padrões da empresa é receber o cliente, né? Escutar do cliente o que foi que aconteceu com a sua máquina e aí começar a fazer algumas perguntas, né? E aí existem perguntas padrões para ajudar a empresa a ter uma solução mais assertiva sobre o problema, né? O que foi que aconteceu? Qual foi a última vez que a máquina funcionou? Você, por exemplo, teve alguma queda de energia na residência? Elaborar algumas questões chaves, perguntas chaves, que te ajudam a padronizar o serviço. Ou também pode ser, por exemplo, um dos principais pontos que nós fazemos assim que a gente recebe um computador é ligar o computador na frente do cliente para a gente mostrar como é que está a máquina. Isso pode ser uma padronização do processo? Pode. E isso é algo muito legal e muito importante. Você mostrar para o cliente como ele está entregando a máquina, certo? Então, todas as vezes que eu fui levar o meu computador para fazer qualquer tipo de manutenção, normalmente as pessoas que recebiam a máquina, eles tinham esse costume de ligar o computador na minha frente, eles visualizarem junto comigo como era que estava a máquina, e aí eles escreviam, né, tudo que foi visto, certo? O computador não ligou, a tela não funcionou, o teclado está funcionando, mas a tela não está funcionando. Eles discriminam várias coisas. Eles verificam, por exemplo, se as entradas USB estão funcionando, se o Wi-Fi do computador está funcionando. Por quê? Imaginem que eu entrego para a empresa o computador de um jeito, e aí o computador volta para mim com problemas que nem tinham ido, né? Que eu nem sabia que existiam, né? Ou que passaram a existir durante o processo de manutenção. Isso pode acontecer? Pode. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Então, por isso que a ordem de serviço ela é tão importante. Porque ela assegura, primeiro, para a empresa e também para o cliente, como está a sua máquina, o seu celular, certo? Isso também acontece até também com empresas que fazem manutenção de carros, certo? Então, as concessionárias, elas também têm essa padronização. Praticamente todas as empresas que prestam serviço e que gostam de se assegurar, elas criam a ordem de serviço. As pessoas que trabalham com automóveis, né, com a parte de manutenção de carros, eles gostam de fazer isso. Eles fazem um checklist com o cliente assim que chega, né? Tem aqui o step, né? Quais são os materiais que tem no carro? O carro tem isso, tem som, está funcionando normal.
eles fazem um checklist de tudo que tem no carro, de tudo que está funcionando e de tudo que não está funcionando. Para não ter o perigo de você entregar mais coisas que não funcionam do que funcionam, né? Isso aqui pode acontecer. E aí, para você se assegurar, é muito bom que você tenha uma ordem de serviço. Imagine que sua empresa ela é focada nessa prestação, né? Nessa prestação de serviços. Isso significa que é possível receber o contato constante do cliente em busca de projetos e outros trabalhos. Isso também acontece, né? Então, pessoal, padronização. A padronização ela é super importante dentro de uma empresa. Simplesmente para criar qualquer serviço. Ah, professora, mas a minha empresa, eu criei uma empresa e ela é especializada só e somente só em trocar telas de celular. Então, eu não trabalho com outra coisa, eu só faço a troca das telas de celulares. Mas mesmo assim, mesmo você só trabalhando com um segmento, você precisa criar uma ordem de serviço, tá? É importante que você tenha um documento que formalize o seu serviço para o seu cliente. Então, para que serve ainda uma ordem de serviço? Para garantir que todas sejam atendidas com a melhor qualidade possível. Então, se você espera guardar todas as informações do seu cliente na sua memória, você em algum momento vai se enganar. Ah, não preciso documentar não, porque eu me lembro de tudo que esse cliente falou. Enquanto você tem um cliente, é tranquilo. Quando você tem 2 clientes, é tranquilo. Mas você precisa ficar ciente de que você pode receber várias demandas no dia. Várias demandas durante a semana. Se você não registra o que cada um daqueles serviços possui específico, de uma forma específica, você pode não ter a qualidade que poderia fornecer. Então, pessoal, garantir que todos sejam atendidos da melhor forma possível. É preciso ter um controle delas, né, dessas ordens. Ok? É necessário que haja um controle de tudo que entra e de tudo que sai. Mesmo que você trabalhe somente com um segmento, tá? Nesse caso, contar apenas com a memória ou com as planilhas não é a melhor opção. Não, porque é algo muito vago, fica algo muito vago, certo? Como tudo que eu já conversei com vocês nos minutos anteriores. Então, desse modo, a ordem de serviço, ela tem como objetivo trazer uma maior clareza para tudo isso, né? Para todas essas especificações, para todas essas necessidades que o cliente chega na sua porta querendo resolver. Ou seja, sempre que uma nova demanda surgir, ela logo entra em um fluxo e passa a ser encaminhada aos setores responsáveis. Então, imagine que você já trabalha em uma empresa, que você foi chamado para trabalhar em uma empresa de manutenção de computadores na sua cidade. E essa empresa, ela acaba, por exemplo, dividindo as tarefas. Tem uma pessoa que fica com a parte da limpeza, tem uma pessoa que fica com a parte da formatação do computador, tem uma pessoa que fica responsável por outro segmento. Então, turma, quando um pedido chega na empresa, ele vai fazer a ordem de serviço e no final dessa ordem de serviço ele já sabe para quem deve enviar a demanda. Então, esse computador aqui só precisa de formatação. Então, se ele precisa só de formatação, não tem o porquê ele ir para outro setor. Ele vai diretamente para o setor de formatação. E aí, se você for o responsável, né? Se você for o colaborador que faz esse serviço, você já sabe que é esse serviço que você deve realizar. Aí, na ordem de serviço, vai estar falando, olha, o cliente quer que seja instalado o Windows 95. Por exemplo, o antigão, né? O cliente quer que seja instalado aí o Windows 95 ou Windows 7, né? Vamos ser mais atuais. Ele quer
que seja instalado o Windows 7. Aí você tem que ter atenção, por quê? Porque você pode pensar, mas o Windows 7 já é ultrapassado. O Windows 7 já é ultrapassado, não, eu vou instalar o mais novo mesmo. Eu vou fazer a manutenção do software, eu vou instalar o mais novo. E aí você instala sem ter acesso ou sem se preocupar com as especificações da ordem de serviço. E aí você jura que vai estar bombando com o seu cliente quando ele receber o computador com o Windows mais atualizado, por exemplo. E o que acontece? O cliente queria com o Windows 7 porque ele trabalha com um software que só pega no Windows 7. E aí o que foi que aconteceu? Você não forneceu o serviço de maior qualidade, porque você foi no achismo. Você achou que era o melhor para o cliente, mas não teve a atenção de olhar um documento, ou não colocou no documento, né, as especificações que o cliente quis, né, solicitou. Então, se você tem uma ordem de serviço, que nesse documento diz quais são as ações que você precisa realizar na manutenção de uma máquina, ou em qualquer outro serviço que você for fornecer para o cliente, você tem uma solução mais assertiva, tá bom? Uma resolução do problema mais assertiva. Então, se tivesse uma ordem de serviço, estaria lá falando, o cliente deseja a instalação do Windows 7, porque ele utiliza programas que só rodam no Windows 7. Então, ainda colocaria uma atenção, né? Profissional da manutenção tem atenção com relação a esse tópico. Por quê? Porque é uma especificação, é uma característica do serviço que o cliente espera. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Porque não dá para a gente esperar, confiar na nossa memória. Esses pequenos detalhes, às vezes, deixam passar desapercebido. Tá bom? E aí, se você não tem um documento que te ajude a especificar essas demandas, você vai perder tempo, muitas das vezes você vai perder dinheiro ou vai deixar de lucrar, tá? Então, por isso que esse documento é muito importante, certo? Ao longo da nossa aula, até o final da aula, a gente vai aprender como criar uma ordem de serviço dessas, tá certo? Primeiro ponto, a atuação. Uma das atuações que são necessárias é organizar as demandas de uma empresa. Não importa qual seja o segmento, tá? Não importa se seja da área da informática, não importa se for da área de secretariado, de contábeis, de finanças, da parte educacional, não importa qual seja o segmento. Mas ter essa ação de organizar as demandas de uma empresa é algo necessário. Tá? E essa ação precisa ser realizada da melhor forma possível. Outro ponto que é necessário criar um costume é criar um fluxo de trabalho. Saber o que precisa ser feito no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, no quarto momento. Saber o que tem que ser feito. Você saber o que precisa ser feito é algo que ajuda muito a empresa a ter um fluxo de trabalho melhor. Então, um colaborador que não sabe o que ele tem que fazer, que não tem um fluxo de trabalho em todos os dias, querendo ou não, esse colaborador provavelmente não vai fornecer tudo que ele poderia fornecer para a organização. Outro ponto importante é os guias, né? Guiar os profissionais sobre a execução. Se existem novas demandas, se existem novas solicitações e que é algo novo para aquele colaborador, o chefe do setor, a pessoa responsável por aquele setor, ele precisa guiar aquele profissional sobre a nova execução que ele vai precisar exercer naquela atividade. E aí, outro ponto principal que a gente está batendo na tecla, né? Clicando, é documentar o processo. Essa documentação do processo é extremamente importante e é um dos focos da ordem de serviço, certo?
E aí, turma, ainda verificando, observando a importância dessa ordem de serviço, um dos pontos que é muito falado e que sempre é muito cobrado dentro das organizações, dentro das empresas, é a formalização dos processos. É formalizar como você faz uma atividade. Criar padrões, né? Executar a mesma atividade sempre da mesma forma, criando uma sequência de passos. Então, formalizar os processos da sua empresa é muito importante para ter uma melhor comunicação e gestão dos serviços. Então, quando você já sabe qual é o primeiro passo que precisa ser feito, qual é o segundo passo que precisa ser feito, fica muito mais fácil de ter uma gestão mais assertiva. A ordem de serviço, ela é um documento que faz parte do fluxo de recebimento e execução dos serviços e precisa de padronização. É tudo aquilo que eu já conversei com vocês, né? Que eu já mencionei com vocês a importância da padronização do serviço. É de extrema importância. Independe aí de qual segmento, de qual setor, todos os setores eles precisam ter uma padronização dos seus processos. Ok? Até agora, pessoal, deu para entender? Vocês conseguiram compreender o que é uma ordem de serviço? Vocês podem colocar aqui no chat, tá? Vocês podem conversar, falar se vocês compreenderam, se precisam que eu retorne, né? Se querem que eu retorne uma das explicações que eu fiz até agora, o momento é agora, turma. Né? Vocês podem conversar, vocês podem colocar aqui no chat que eu explico novamente caso vocês tenham alguma dúvida, certo? E aí, turma, ainda falando da importância dessa ordem de serviço, a ordem de serviço muitas vezes é um documento banalizado, mas que seu registro pode gerar muitas informações aos gestores. Ou seja, a maioria das empresas já tem a ordem de serviço, só que não é chamada com esse nome bonito, entendeu? É chamada, por exemplo, de cadastro de cliente ou registro de solicitação de cliente, ou qualquer documento, ou qualquer papel, ou qualquer planilha que diga qual é o serviço que aquela empresa precisa fornecer para aquele cliente, certo? Porém, a gente cai naquela mesma situação que nós estamos conversando já há várias aulas em outras disciplinas. Aquela parte do dado que é organizado, que é estruturado e que esse dado transforma em informação, né? Vira uma informação. E que essa informação é muito valiosa para uma empresa. A ordem de serviço, ela é um dos documentos que praticamente tem todos os dados essenciais para uma empresa que fornece serviço para alguém. É na ordem de serviço que vai te dar quais são os dados do teu cliente, quais foram os segmentos que foram solicitados, quais foram os serviços que foram feitos. E aí você consegue mensurar em qual setor que, por exemplo, a sua empresa está sendo mais solicitado. Eu faço manutenção de computador, de uma forma geral, mas o foco está sendo, por exemplo, conserto de notebooks. O foco agora, né, a minha maior demanda na minha empresa que eu estou trabalhando não está sendo mais o conserto de máquinas pessoais, né, de computadores, no caso, computadores de mesa, mas estão sendo os computadores portáteis, né, os computadores notebooks, netbooks, tablets também. Então, com essa informação, a empresa pode querer investir mais nesse setor, nesse segmento, certo? Tendo novas capacitações para esse público, fazendo novos investimentos de recursos mais tecnológicos para melhorar, por exemplo, a qualidade do serviço. Mas essas informações importantes, elas precisam ser retiradas de um local confiável. E nada melhor do que os seus próprios documentos de serviço.
tá? Então, a ordem de serviço, ela precisa deixar de ser vista como um acúmulo de papel que é guardado só durante um mês, só para prestação de conta, e depois as empresas simplesmente se desfazem dessa ordem de serviço, tá? Não pode acontecer isso. Aqui tem muita informação importante, certo? Então, ó, a ordem de serviço, que muitas vezes pode ser banalizada, mas que seu registro pode gerar muitas informações aos donos das empresas, a você que pretende criar aí um negócio, reduzindo gargalos operacionais e entregando serviços de maior qualidade. Então, se você sabe qual é o segmento que a sua empresa está se destacando, você pode, através dessa informação, investir mais naquele segmento, né? Capacitando mais os seus profissionais, se capacitando, né? Porque muitas das vezes as empresas começam somente com o dono da empresa sendo funcionário, o único funcionário é o dono da empresa. Então, no caso, vocês, né, que querem começar um negócio e falam, eu gosto dessa área de manutenção, eu vou criar aqui um local na minha casa que eu receba computadores para fazer manutenção. Ou então eu vou bater na porta, né, das empresas falando que eu quero disponibilizar o meu serviço, né, para realizar a manutenção de computadores na minha região. Então, pessoal, um dos pontos principais é que você crie esse documento que te ajude a organizar, a estruturar as suas atividades, tá bom? E olha aí, um dos pontos principais que essa ordem de serviço é extremamente necessário. Primeiro ponto é criar os registros, registrar tudo que você faz, o que você está fazendo. Outro ponto é ter uma organização, porque querendo ou não, quando você registra, quando você tem um documento, você também está tendo uma melhor organização dos seus serviços. Padronização, quando você cria uma padronização, tem uma chance bem menor de você cometer erros. Quando existe uma padronização de um processo, que é praticamente quase automático, você já sabe, né, qual é o passo a passo inicial que você deve fazer, isso diminui as chances de erro, tá bom? Dependendo aí do cliente, dependendo do dia, eu faço a manutenção de uma forma diferente. Não. A chance de você ter erros e de esquecer de alguma coisa é muito maior do que se você padronizar. A primeira coisa que eu faço é retirar os cabos. A segunda coisa que eu faço é retirar os parafusos. Tem um local específico para guardar os parafusos. A primeira parte da máquina que eu verifico são as memórias. Retiram todas as memórias. Faço a limpeza da placa-mãe. Depois, qual é a próxima etapa? Aí você tem um passo a passo padronizado que você realiza no seu serviço. Essa padronização te assegura que você tenha menos chances de errar, tá bom? Isso, lógico, não significa que não possa ter erros, mas a chance é bem menor. Outro ponto importante, gestão estratégica, né? Fazer a gestão dos seus processos. Então, foi como eu falei com vocês. Quando uma empresa já tem mais de um colaborador, então imagine aí que você e os seus colegas querem abrir um negócio. E você gosta mais de um segmento, o seu colega gosta mais de outro segmento. Então, imagine que vocês querem construir aí um local que preste serviço de manutenção de máquinas. Só que um de vocês gosta mais de celular, o outro gosta mais de computador, o outro gosta mais de notebook. Eu estou dando só um exemplo, tá? Imaginem que então vocês vão, né, bater nas portas das empresas, fornecendo aí, mostrando aí qual é o serviço que vocês querem prestar para aquela empresa. Então, de acordo com a necessidade, vocês já vão direcionar cada serviço para cada pessoa que tem mais habilidade. Então, se for um aparelho celular, você vai já direcionar para aquele colega que gosta e que sabe trabalhar melhor com aquele segmento. Então, isso é comum, pessoal. E para que isso aconteça, é necessário a gestão estratégica. Não dá para perder tempo, porque em um negócio, tempo é dinheiro.
Então, se já tem uma pessoa que trabalha com isso na sua equipe, que ela já teve várias experiências, ou que não teve nenhuma experiência, mas que é a área de estudo dela, encaminhe para ela, certo? Então, fazer a gestão estratégica de uma empresa. E aqui, turma, mais uma vez, quando eu falo de registro, organização, padronização, gestão estratégica, né, satisfação do cliente, turma, tirem da cabeça de vocês se vocês têm essa opinião na cabeça, certo? Que empresa pequena que está começando agora não precisa ter nada disso. Pessoal, isso daí é uma mentalidade errada, tá? Uma empresa que está começando agora, ela já precisa ter uma estrutura organizacional desde o início, para que o negócio dê certo, tá? Ah, professora, mas eu não tenho empresa nenhuma, eu não tenho sequer um espaço, né? Eu faço tudo na minha casa. Não tem problema. A maioria das empresas começam desse jeito, né? Hoje, na nossa área, nós sabemos, né? E se você não sabe, fique sabendo agora, que uma das maiores empresas, na verdade, as maiores empresas do nosso segmento, surgiram em garagens. Surgiram em garagens de carro, ficaram durante algum tempo em garagens de carro e só depois que começaram a ter sucesso, né? A ter sucesso entre aspas, né? Porque desde o início foi o sucesso, porque senão não tinham crescido, né? Mas o que eu estou querendo falar para vocês é que independente se o seu negócio começar hoje, você aí no seu quarto, ou você tentando fornecer um serviço para uma empresa somente, não importa se é pequeno, médio ou grande, se você está criando o seu negócio ou se você trabalha em uma empresa nova, não importa. Mas a estrutura organizacional de padronização de serviço, ela é importante. Tá? É isso que faz a diferença. E vocês podem até achar que o cliente não percebe, mas o cliente percebe quando as coisas são organizadas, né? Quando a empresa tem uma padronização, o cliente percebe, porque existe um fluxo de serviço, tá? E isso demonstra credibilidade, ok? E isso aqui gera um dos últimos tópicos aqui, ó, que é o que todo dono de empresa que fornece serviço para um cliente quer, que é a satisfação do cliente. Isso daí é a meta de toda empresa. Isso aí é a meta de qualquer pessoa que realiza prestação de serviço. É que seu cliente esteja satisfeito. Só que para o cliente sentir satisfeito, você precisa ter vários outros pontos que você precisa desenvolver na sua empresa. Realizar registros, organização, padronização, gestão estratégica e muitos outros aspectos. Então, não achem que esses nomes bonitos aqui servem só e somente para grandes empresas multinacionais. Não, isso aqui não existe, não é só para grandes empresas, não. As grandes empresas, elas têm a obrigação de ter isso aqui. Se não tiver, é estranho elas ainda estarem na ativa, certo? Porém, desde as pequenas, médias, grandes, gigantes, precisam ter esse costume. E aí, turma, a satisfação do cliente ela é muito importante, mas também algo que reflete muito para vocês, né? Para nós que queremos fornecer um serviço para um cliente, é a segurança do trabalho também. Você está seguro do seu trabalho e do trabalho que você fornece para o seu cliente. Você tendo a certeza de que você realmente fez um bom trabalho, que seu cliente ficou satisfeito, mas que ele não vai ficar satisfeito somente durante 3 dias e depois vai tudo dar defeito, né? Mas é um trabalho que tem uma consistência, tá bom? E aí muitas das empresas que prestam serviço, elas têm tanta segurança do trabalho que elas fazem que elas dão garantia sim. Isso, mais uma vez, mostra credibilidade. Fala, olha, eu troquei a bateria do seu celular, certo? E eu vou lhe dar uma garantia aí de 1 mês, por exemplo, né? De 1 mês. Qualquer coisa que der algum problema, algum defeito durante esse período, lógico, né?
Aí tem que ter o bom senso do cliente, né? Ele não vai poder derrubar o celular dele dentro de um balde de água. Ele não vai poder reclamar com assistência técnica se a bateria dele inchou de novo, se ele deu uma grande queda no celular. Aí é o bom senso. Mas muitas empresas que têm uma credibilidade, isso é mostrado para o cliente quando ela fornece a segurança do trabalho, tá? Como garantia também. E aí, galerinha, diante de todas essas coisas que nós conversamos, diante de todos esses pontos, nós iremos falar um pouquinho agora sobre como é que a gente pode criar uma ordem de serviço. Nós conversamos bastante qual é a importância dessas ordens de serviço, para que elas servem, e agora nós vamos entender um pouquinho mais como que você na sua casa, como que você que está querendo conseguir um trabalho, que está querendo aí começar a atuar em alguma área, como é que você pode criar uma ordem de serviço até para ajudar o negócio que você já faz parte que ainda não tem essa padronização. Fala, olha, eu aprendi que a gente precisa padronizar os serviços, né? De qualquer atividade que a gente faça, que forneça alguma atividade para terceiros. Então, vamos tentar criar um documento que padronize o nosso serviço para o nosso cliente se sentir mais seguro, para o nosso cliente sentir que o nosso serviço é confiável. Isso, pessoal, gera muito credibilidade, tá? Então, como é que a gente pode fazer uma ordem de serviço? E aí, pessoal, olha aí. A ordem de serviço, ela desempenha um papel importante, tá? Para uma empresa e para os seus colaboradores. E a gente já conversou sobre isso, mas não custa nada ressaltar. Além disso, um de seus pontos positivos está na simplicidade de se colocar em prática alguma ação, alguma necessidade, tá bom? Ok? Outro ponto importante. Dessa forma, para fazer uma ordem de serviço, basta descrever de forma clara, vou até colocar aqui com outra cor, porque isso aqui é importante, tá? Para fazer uma ordem de serviço, basta descrever de forma clara qual é o serviço que precisa ser desempenhado. Pessoal, não sei se vocês já tiveram oportunidade, oportunidade não, porque isso aqui não é oportunidade. Isso aqui é algo chato de se fazer, na verdade. Então, imagine que vocês tiveram aí a necessidade de precisar em uma assistência. Né? Porque quando você vai em uma assistência técnica é porque alguma coisa deu defeito. E alguma coisa dar defeito nunca é bom, né? A gente se sente triste. Eu fico muito chateado quando eu preciso levar alguma das minhas coisas para assistência técnica. Então, olha aqui. Imagine que você foi numa assistência técnica levar qualquer equipamento. Chegando lá, a pessoa que lhe recebeu falou com você, mas nem olhou o produto. Nem olhou o teu produto que tu levou para fazer essa manutenção. Você sabe que o seu produto estava funcionando normalmente. De uma hora para outra, só parou de funcionar, por exemplo. Então, vamos falar do computador. Vou dar um exemplo do notebook. Imagine que você estava utilizando o notebook. De uma hora para outra, só a tela do notebook começou a dar uns defeitos, certo? Ainda aparecia a imagem, mas toda assim estranha, com cores diferentes. Mas todo o resto estava funcionando normalmente, tá bom? Só a tela que deu uns defeitos. E aí você chega, a pessoa que recebeu o seu notebook nem quis ligar o notebook, nem olhou passo a passo, nem te mostrou o que era que estava acontecendo e foi e levou tua máquina e tu deixou. E olha aqui, depois de alguns dias, a empresa fala, olha, o seu notebook já está pronto, você pode vir receber. Você vai receber o seu produto. Nem fez orçamento com você, nem falou quando abriu o notebook o que era que estava acontecendo, não fez nada. E aí fala, o conserto é R$400. Aí você cai da cadeira, né? Você cai da cadeira ou você cai de qualquer local, por exemplo.
E aí você fica se perguntando, mas o que foi que aconteceu com este negócio? O que foi que aconteceu com este notebook para esse valor ser tão alto? Ah, teve uns problemas, a gente precisou mudar slot de memória, a gente precisou mudar a memória RAM, a gente precisou mudar processador, a gente precisou fazer isso, aquilo outro. E você para e se pergunta, poxa, mas não era só a tela do meu computador que estava com defeito? O restante não estava tudo funcionando? E aí você fica sem entender. Isso pode acontecer, pessoal? Pode. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Então, de já, eu queria falar para vocês, se um dia vocês forem trabalhar com isso, não ter esse tipo de ação. Porque isso perde a credibilidade com o cliente. Porque quando você tem um documento que mostra de uma forma clara para o seu cliente o que está acontecendo, descrever de forma clara qual serviço que precisa ser desempenhado, o cliente já fica entendendo qual é a gravidade, qual é a dimensão do serviço que vai ser executado. Olha, você achava que era só a tela, mas eu abri o seu notebook e nós vimos várias outras coisas que estavam com defeito. Vou te mandar o orçamento e vou te falar tudo que está precisando ser alterado, e se você autorizar, nós fazemos a mudança, né? Nós fazemos a correção de toda a sua máquina. Vai dar esse valor, você autoriza? Essa é a atitude correta, tá bom? Antecipar para o cliente o que está acontecendo, tá bom? Turma, nós teremos o nosso intervalinho agora, já a gente retorna para continuar a nossa discussão.